E 5 minutos, 8 horas e 5 minutos, em ponto, reforçando nosso compromisso com você. Seguimos com a nossa série de sabatinas, de entrevistas com candidatos à presidência da República no nosso TMC 360. Já estamos aqui, eu, Felipe Bueno, Jonah Treptow, os nossos dois comentaristas, o Bruno Rizzi, o Wilson Pedroso, a quem eu dou meus cumprimentos já logo de cara. Lembrando que, né, nesse compromisso, nessa atração aqui do TMC 360, nós damos espaço idêntico a todos os entrevistados. Um tempo de 40 minutos para que eles exponham as suas ideias, para que nós possamos fazer as questões que mais te interessam. Então, vamos lá. Ele fundou o MBL, movimento que ganhou projeção nacional durante os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff. Mais de uma década depois, ajudou a transformar essa base política no Partido Missão e agora disputa, sim, a presidência da República. Ele tem como vice o tenente-coronel reformado da Polícia Militar, Haroldo Medina, e apresentou recentemente um plano de governo de aproximadamente 500 páginas, o Livro Amarelo. Nós vamos falar agora com o candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso estúdio. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, vai ser um prazer e fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Menos sobre o meu time de futebol, São Paulo, que não está passando por uma grande fase. Nossa, mas isso aí não pode nem entrar, daqui a pouco não entra nem no Nem noticiário. é pauta isso aí, mas... Eu acho que desapareceu. Desapareceu, né? Candidato, eu queria começar falando sobre o seu desempenho no debate. Monitoramento da Palver, que é o instituto que, inclusive, o MBL gosta bastante de usar para ver a pesquisa de intenção de voto, mostra que houve 38% de menções favoráveis em relação ao seu nome na internet, mas a Pesata registrou uma queda nas menções positivas e na confiança que o senhor justamente tem enquanto a exposição cresce. Então, eu queria perguntar se existe um risco de a estratégia que fez o senhor viralizar e que deu esse aumento de menções e também de a agressividade que o senhor mesmo admitiu ter sido protagonista no debate, eu vi algumas lives que o senhor fez, ela também ser o que pode dificultar a conquistar a confiança do público que ainda não é seu eleitor? Não, foi exatamente o que eu queria. Inclusive, a pesquisa da Palver, ela capta isso, porque... Veja só, eu ataquei o Lula e o Flávio Bolsonaro. Praticamente igual, acho que ataquei um pouco mais o Lula. Então, naturalmente, eleitores do Lula e eleitores do Flávio nas redes sociais, eles reagiram a isso, é uma provocação. Quando eu tenho 38% de aprovação naquilo que eu fiz, eu conquistei eleitores nas pesquisas. A da Palver me dá, por exemplo, com 10% nas intenções de voto. Logo, eu abri um público bem grande nesse processo. Lembrando que para ir para o segundo turno não tem que ter 50% dos eleitores. Eu ganharia no primeiro turno, né? Eu preciso ter mais do que o Flávio. E 38% eu com certeza estarei no segundo turno. Então, eu claramente abri um público completamente novo. Ser rejeitado por eleitores do Lula e os eleitores die hard, os eleitores mais apaixonados do bolsonarismo, estava no nosso plano. Eu acho que eu não estou ali para agradar quem não vai votar em mim. Pensando nesse público virtual, que é um público fluido, podemos dizer assim, você conhece muito bem, isso dá a entender que a campanha vai continuar nessa toada ou você pretende moderar, dependendo do que acontecer ao longo do caminho até outubro? Eu acho que eu vou ser bem poético, vou fazer o que meu coração mandar. É uma campanha que ela é sobre eu cometer sincericídios o tempo todo, é sobre eu falar o que eu penso, não só o que eu penso, o que o meu grupo pensa. Eu fui questionado no debate sobre fim da escala 6x1. E eu queria mostrar para as pessoas como outras pessoas foram iludidas pela mentira do Lula, de que elas vão poder trabalhar menos e ganhar mais num país em que as Casas Bahia estão fechando, que acho que é um momento muito bom para a gente ilustrar isso. As Casas Bahia, que são um ícone do varejo nacional, estão fechando, os empregos estão desaparecendo e o Lula está prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Eu queria mostrar para as pessoas isso. Só que qualquer manual de política diz, não faça isso, você está entrando num tema em que você vai ficar impopular. E eu fiz isso, então... É muito difícil alguém colocar que minha postura foi, por exemplo, populista, quando se eu fosse populista, num tema desses, eu teria adotado a postura mais simples de todas, que era falar o que a manada dos candidatos tá levando. Olha só, vamos fazer você trabalhar menos, fique tranquilo. Mentira, isso vai fazer as pessoas perderem emprego. Então, eu quis apenas falar o que a gente realmente pensa da melhor maneira possível, entendendo que ali era um espaço em que as pessoas estavam revoltadas, porque os candidatos que estão liderando as pesquisas por hora não foram. Então, eu tenho hoje, eu estou com uma outra energia hoje aqui com vocês. Amanhã tem Jornal Nacional, não sei qual será a energia. Vai depender muito do dia. Às vezes eu comi uma comida apimentada, vou estar meio bravo. Vai do momento.
Então, aproveitar que você está com uma boa energia e espero que não me dê uma voadora. Eu te amo, Wilson Pedroso. Inaugurou um modelo jornalístico, tá, no Instagram. Esse cara é um gênio. Deixa eu falar. Voltando para o debate, eu até queria falar um pouco mais de proposta, mas se você abrir os portais de notícias hoje, a questão que mais se fala é a sua fala sobre a Janja e o presidente Lula bêbado, né? Que entre a Janja e ficar bêbado, você acreditava ou acha que o presidente Lula deveria ficar bêbado. E a primeira-dama foi aos sites de notícia ou foi aos portais dizer que a sua palavra, que a sua fala foi misógina e que você usou uma mulher para atacar o presidente. Eu te pergunto, você continua com essa... Você se arrepende ou você falaria a mesma coisa hoje? Eu acho muito engraçado que pessoas como a Janja, elas dizem por aí que mulheres têm que assumir espaço de destaque e de poder, mas tão logo ela tem que arcar com as consequências do exercício de poder, ela diz, mas eu sou uma mulher, não faça isso. Não estou entendendo. A Janja é um agente político. A Janja, ela se comporta como agente político, ela interfere no governo do marido dela sem ter sido eleita para isso. E aí, quando ela vai receber as consequências dos posicionamentos políticos dela, aí ela não gosta. Quer dizer, é bom ser agente político para pegar o nosso dinheiro, sair viajando por aí, ficar comprando bolsa, andando, desfilando por aí como se fosse uma modelo. Aí, quando é alvo de críticas, ela não gosta. Ora, eu disse de maneira muito clara, o Lula, eu falei 2 vezes dela, o Lula estaria melhor acompanhado conosco no debate do que com ela. Lógico que eu estava provocando ele. Eu estou chegando para o marido dela e avisando, olha, eu estou te afrontando porque você não está aqui no debate conosco. Depois, a provocação do Lula bêbado. Ela devia ficar ofendida de ter chamado o marido dela de ladrão e bêbado, primeiro. Aí depois eu falei, olha, o Lula prefere estar bêbado do que estar com você, porque de maneira clara, o Lula prefere. Quem trabalha com política em Brasília sabe muito bem que o Lula, quando não está com a Janja, está bebendo. E a Janja é a pessoa que faz o Lula, inclusive, dar uma maneirada na bebida. Então eu estou provocando, eu estou afrontando o Lula. Todo mundo, de todos os partidos do Centrão no Brasil, sabem disso. Todo mundo sabe, o Lula está bebendo demais. Bebe aquele uísque japonês, acho que é Suntory. Vive bebendo nas reuniões. O Lula voltou a beber bastante. E a Janja, nesse sentido, sabe. A Janja, inclusive, reportes que eu tenho, inclusive de Brasília, a Janja reclama disso. Então, eu vou cutucar eles como for. A Janja é uma pessoa, e ela não pode se eximir dessa responsabilidade, que disse que quando você critica ela pelos gastos das viagens dela, na Babesco, os cartão corporativo estourando, que isso é misoginia. Então, qualquer coisa que eu for usar para criticar ela por ser agente política é misoginia. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Se uma pessoa está no debate público, ela tem que se responsabilizar por suas posições. Isso, porque isso implica o seguinte, eu dizer então que todo mundo tem que concordar que a companhia da Janja é agradável ou é misoginia. Não, eu posso dizer que a tua companhia é agradável ou não, que a tua companhia é agradável ou não, que de todo mundo aqui é agradável ou não. Passa a ser misoginia. Se eu falar que eu não gosto, eu tenho um amigo meu que é o Guto, o candidato. Ele é negro. Não gosto de estar com o Guto. Pô, racista. O que é isso, gente? Agora, candidato, essa questão de se responsabilizar, então você se responsabiliza pelo que disse sobre o presidente. Não estou aqui defendendo o presidente ou atacando o presidente, mas sobre essa questão etílica, por exemplo, você banca. Total. Total. Eu espero que ele vá no próximo debate se defender, falar, não sou bêbado. Candidato, um ponto sobre a estratégia. Eu entendo a estratégia do ponto de vista político nessa questão de atacar conforme o news flow, né? Tanto Flávio quanto Lula, que acabam sendo os grandes elementos ali de ataques. Agora, pensando estrategicamente, qual é a posição do candidato Renan do ponto de vista estratégico eleitoral para 2026? Por que eu falo para 2026? Porque o cenário de 2026 ele não permite muito espaço para os ataques a ambos os lados. E vou explicar o porquê. A gente tem um cenário polarizado e aí a figura de ataque acaba alimentando o outro lado. Então, quando ataca Lula, alimenta o bolsonarismo. Quando ataca Flávio, alimenta o lulismo. Você acha que a estratégia seria adotar um ponto focal e atacá-lo, ou atacar de ambos os lados e aí correr o risco de não conseguir alçar o percentual para chegar no segundo turno? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que falar de mim e me colocar no centro do debate. Eu estou no centro do debate. Tanto que, acho que foi muito simbólico, naquele momento que estavam os 2 púlpitos vazios, quem estava entre eles era eu. Eu estava no centro entre eles. Quando eu me coloco na crítica dos 2, o centro do debate sou eu. E eu consegui isso. Eu acho que isso é importante. Eu estou falando aqui do ponto de vista meramente estratégico. Independente disso, eu acho que é um dever moral de qualquer liderança política apontar
a mentira, a farsa de uma eleição em que 2 pessoas que estão direto ou indiretamente na folha de pagamento do Daniel Vorcaro estejam liderando as pesquisas. Você tem que denunciar. Eu tenho que usar esse microfone aqui para denunciar isso. É dever moral. Porque antes de eu ser candidato, eu sou um ativista político, e antes de eu ser um ativista, eu sou um brasileiro. Direto ou indiretamente, eu estou pagando essa conta. A pessoal que está assistindo, a tarifa que você paga no teu banco, no fundo, tem um percentualzinho ali dela que está indo para pagar o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que os bancos financiam, e o FGC foi usado na casa das dezenas de bilhões de reais para pagar o rombo do Banco Master, num golpe que esses caras deram. Esses caras usaram esse dinheiro roubado para comprar parlamentar, para comprar político, para fazer orgia em Trancoso, e esses políticos participaram disso. Isso é injusto, então é uma questão de dever moral. Certas coisas a gente não precisa se preocupar com estratégia. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi nos últimos anos. Quando você é muito estratégico e fica escolhendo adversários e tal, você perde no final. O Partido Novo escolheu o caminho assim, eu só vou fingir que o bolsonarismo é ótimo enquanto eu falo mal do Lula. O que aconteceu? Perderam completamente a relevância. São uma linha auxiliar. Então, quando você pensa demais e deixa de usar o teu coração, você falha, você fracassa, as pessoas percebem. E eu acho que o nosso destaque nessa eleição, eu não sei como é que eu vou terminar. Espero que eu já passe o Flávio e vá para o segundo turno. E derrote o Lula, que é o meu objetivo nessa eleição. Agora, eu não posso me construir de modo a ser um boneco fingido. Eu fico indignado com a ausência do Flávio, assim como fico indignado com a ausência do Lula. Agora, candidato, queria falar sobre as suas propostas. O senhor prometeu um banho de sangue contra integrantes de facções e defende o direito penal do inimigo. Então, se o senhor, por um lado, se diz que não é populista, há populismo nessas propostas que tratam do combate à criminalidade. A gente não está falando sobre aliviar para criminoso, nem minimizar a gravidade das facções. A questão é: quem é que o Estado pode tratar como inimigo? Vai bastar investigação, indiciamento, condenação? Em que momento é que as pessoas perdem as garantias de cidadãos no governo Renan Santos? O Estado já faz isso hoje, de maneira bem tranquila. Quando você tem uma investigação, não estou nem falando agora das facções, e a polícia determina, a Polícia Civil, olha, isso aqui é uma formação de quadrilha, encontramos evidência suficiente para demonstrar que um grupo de pessoas se reuniu ali de modo a cometer crimes em conjunto. Esse inquérito vira uma investigação, isso vira um processo, isso pode acarretar em prisões. Então, diariamente isso está acontecendo ao redor do Brasil. O processo de determinar, através da investigação, que pessoas fazem parte de um determinado grupo criminoso, isso já existe no Brasil há mais de século. É uma coisa sedimentada no direito brasileiro. Então, a Polícia Federal, o Ministério Público, as polícias estaduais, elas podem, no decorrer das suas investigações, determinar, olha, há uma facção neste estado aqui, vamos dar no Rio de Janeiro, há o Comando Vermelho. Hoje, quem controla a operação do Comando Vermelho na maior parte das favelas é um sujeito chamado DOCA, ou Urso. Ele tem uma cadeia de comando que opera nessa favela aqui, naquela favela ali. Há uma pessoa que cuida da parte de assaltos, outra pessoa está na distribuição de drogas. Você consegue acarretar, faz quebras de sigilo telemático, quebras de sigilo bancário. Você consegue ver, vamos dizer, as conversas entre eles, como está estabelecida a hierarquia. E com base nisso, olha, essa pessoa pertence a uma facção, logo os direitos dela serão mitigados, logo o Estado tem que ir para cima dela de uma maneira muito enfática. E não é populismo falar que é um banho de sangue que precisa ser feito. Por mais que, lógico, seja um uso, como posso colocar, perspicaz da palavra. Eu realmente, assim, eu vou falar de maneira literal, eu quero fazer um banho de sangue com eles. Eu não vejo nada além de matar um sujeito como DOCA como necessário. E eu falo isso não porque eu quero ganhar votos. Eu perco alguns votos, algumas pessoas se assustam com o que eu estou falando. É porque você não poderá salvar nem a alma, nem a mente de uma pessoa que já participa, direto ou indiretamente, de dezenas de mortes diárias. O Comando Vermelho, as pessoas às vezes não entendem. O Comando Vermelho é muito pior do que qualquer coisa que passou na história do Brasil. Diariamente, dezenas de pessoas morrem ao redor do Brasil em conflitos tocados pelo Comando Vermelho. São dezenas. Dezenas. Assim, as pessoas não se dão conta. Às vezes a gente fala de um assassinato. Nossa, houve um assassinato. Vamos tratar desse tema. A Janja, uma menina se matou, lamentavelmente, no Instagram. A Janja fez derrubarem uma rede social inteira, o Discord. O Comando Vermelho morre diariamente dezenas de pessoas, majoritariamente meninos negros. Eles são as maiores vítimas. E aí esse pessoal fica, vidas negras importam. Não importam para eles. Mas então, quando o senhor fala sobre banho de sangue, o senhor está falando sobre lideranças de facções. Lideranças de facções. E o senhor não teme que esse discurso, ele extrapole as facções? A gente teve um caso no Rio de Janeiro, na semana passada, de um rapaz que foi espancado. Ele foi linchado, espancado até a morte com pauladas. A gente vive um momento muito delicado nesse sentido, em que as pessoas
podem tender a acreditar que bandido bom é bandido morto. O senhor tem um slogan nesse sentido. Só que quem é bandido? Essa é a pergunta. Pô, O DOCA? O senhor está falando do DOCA, da liderança falando da do facção? DOCA. Isso não pode extrapolar? Eu acho que assim, tem que extrapolar do DOCA até a base da pirâmide da facção dele. Eu acho que tem que Mas aí o monopólio da violência por parte do Estado. é do Estado, Lógico. não do cidadão, que Aí pode eu não- achar. mas Acho eu não que, estou falando isso. acho que a Joana está levantando esse ponto também, que é um problema do guardinha da esquina, como diria Pedro Aleixo em 1969. Olha, Né? quem dera este fosse um problema, né? Porque a gente fica sempre falando assim, a nossa preocupação hoje é, olha, mas e as consequências? Pode ser que um grupo de jovens da zona sul do Rio pegue um pau e mate um cara. Poxa, me preocupa isso. Agora, eu volto a colocar, todos os dias, nesse instante que a gente deu uma entrevista, com certeza morreu uma pessoa num conflito do Comando Vermelho contra a facção. E ninguém tá ligando. A extrapolação já acontece diariamente. Ela já tem gente morrendo diariamente e ninguém liga. As pessoas sabem o nome, o CPF, o RG de quem está morrendo? Ninguém liga. Ninguém quer falar do assunto. As pessoas fingem que não acontece porque são vidas. Eu volto a repetir aqui um tema que a esquerda adora falar. São vidas negras. E como diz a música, a carne negra é a carne mais barata do mercado. Ninguém liga para as pessoas que são vítimas do Comando Vermelho. Este é o drama. Ninguém liga. E essas pessoas já estão morrendo e elas estão sendo alvo de julgamentos do Tribunal do Crime. Elas estão sendo alvo da coisa mais banal do mundo. Se você pega um Uber dentro de uma favela no Rio de Janeiro e o Comando Vermelho detecta, ele mata você e mata o motorista do Uber. Se você não morre, se tem a sorte, você vai tomar uma surra de paulada deles. Isso acontece e ninguém está vendo, ninguém está dando a mínima para esse assunto. Então, eu preciso dar a resposta. E as pessoas estão implorando por isso. Sabe quem são as pessoas que mais me pedem? Mulheres humildes, mulheres mais pobres. Elas estão, por favor, faça alguma coisa. Todos os lugares mais pobres do Brasil que eu visitei estão passando por esse problema e todos estão pedindo uma resposta muito dura do governo. Candidato, outro ponto, aproveitando o embalo da questão de segurança pública, em termos de encarceramento, a gente sabe que também no livro amarelo traz ali algumas questões relacionadas a isso e até uma referência ali em relação a Bukele, em El Salvador, que é sempre citada e sempre levanta esse tema, mas o plano do senhor efetivamente está relacionado às cadeias, ao encarceramento em massa, trazendo de maneira mais geral aqui, o encarceramento em massa para as cadeias, os famosos cadeiões, ou para os presídios, as penitenciárias? E por que, até para o nosso ouvinte, espectador aqui entender, as cadeias, os cadeiões abrigam, a depender do Estado, de 40% a 60% dos presos do sistema penitenciário, porque são aqueles que estão aguardando o trânsito em julgado. E as penitenciárias servem para cumprimento de pena. E se estivermos falando de penitenciários de cumprimento de pena, aí você tem uma questão que o buraco é muito mais embaixo e mexeria em questões de Constituição, legislação, enfim. Então, esse encarceramento em massa, esse modelo, estaria aplicado às cadeias, que é algo mais, bem entre aspas, mais simplista, ou às penitenciárias? O modelo e a gente tem que incluir ainda as delegacias de polícia que ainda ficam abrigando boa parte dessa população que é presa e, enfim, há uma punição policial, já está com o cara na delegacia. Tem gente que passa meses numa delegacia de polícia. Vamos dizer, de maneira bem clara, nós precisamos fazer uma reforma completa no sistema prisional brasileiro, afastando o comando que o crime organizado tem ali dentro, afastando agentes penitenciários corruptos que permitem que isso aconteça. Existe todo um comércio, um escambo que gira dentro das cadeias, todo mundo sabe disso, né? O comércio de cigarro como uma moeda interna. Isso tem que ser absolutamente disciplinado. O Estado vai ter que fazer uma reforma profunda disso tudo. Você vai precisar construir presídios? Sim. E você vai precisar reformar as cadeias para que elas se pareçam mais como presídios e acabar com a superlotação? Sim. A gente vai precisar fazer de 300 a 500 mil vagas no sistema prisional brasileiro. 300 a 500 mil vagas. A depender da resposta que a gente vai ter e do poder de dissuasão das medidas que a gente vai adotar. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou ter que prender muito mais gente e eu vou aumentar as penas, então elas vão ficar presas por mais tempo, significa que eu vou ter que fazer mais vagas porque vai ter mais gente presa por mais tempo. Logo, isso vai ter um efeito de dissuasão. Pode ser que boa parte da bandidagem simplesmente pare de cometer crimes e aí eu não vou precisar prender tanta gente. Então, o efeito de dissuasão, ele vai ser dado e aí isso vai mitigar a necessidade de construir mais cadeias. Para eu saber isso, eu vou ter que iniciar a construção delas e iniciar essa implementação. Então, todo o planejamento vai passar por acompanhar, ao longo do tempo, a movimentação e a redução da criminalidade. Eu sei de uma coisa, a partir do momento que a gente aumentar muito a presença de câmaras nas principais cidades, acompanhar a mancha urbana e a gente aumentar em demasia as penas para assaltos à mão armada, que é isso que gera a sensação de segurança, o assalto à mão armada, que é isso que gera o latrocínio, a gente vai desincentivar muito o roubo do celular, o roubo do carro, o roubo da casa, o roubo da aliança, que hoje são os 4 elementos centrais dos crimes violentos como mão armada. Se eu desincentivar isso tiver um efeito muito grande, a necessidade de cadeias e de prisões como um todo vai diminuir.
Só que, só para o que nós temos hoje de bandidos operando e trabalhando, ou ligado ao crime organizado, ou ao crime desorganizado, são no mínimo 300 mil vagas que a gente vai ter que colocar na mesa. E vamos precisar fazer, porque eu não quero cadeia superlotada, eu não quero aquelas imagens horríveis de pessoas amontoadas. Eu não gosto dessas pessoas, mas assim, eu pretendo ser um presidente, eu não sou um sádico nem um brincalhão. Eu preciso ter cadeias decentes, com individualização da cela quando necessário, e com espaços minimamente, vamos dizer, dignos para aquelas pessoas viverem ali. E essa reforma precisaria atuar na questão da velocidade dos julgamentos, justamente para você evitar... Com certeza. E investigação também. Tem o caso da Paraíba, que mostra que quanto mais, na verdade, o efeito de dissuasão pode estar muito mais ligado, os estudos mostram, à investigação e à certeza da punição, ou seja, eu vou ser investigado, eu vou ser descoberto, do que, inclusive, o encarceramento. Sim, são dois elementos. É a certeza da punição, que é a capacidade do bandido entender que o Estado vai puni-lo, e dois, o tamanho da punição. Porque hoje o bandido sabe que, caso pego, a chance dele ser solto através de uma progressão de pena é muito grande. E caso pego, especialmente se você for um afiliado de uma facção, você vai ter um tratamento muito bacana, dependendo do seu tamanho na facção dentro da cadeia. De maneira clara. Vai ter visita íntima, que é uma dessas aberrações que acontece no Brasil. Você vai ter contato com o seu advogado, que vira como uma espécie de aviãozinho, que são os gravatas, que fazem a comunicação com o universo externo. E você vai trabalhar para você sair da cadeia, vai vir um programa Pena Justa, vai te tirar dali. Então, tem esses dois elementos. Agora, eu vou discordar de você num ponto. Que assim, uma coisa é a política baseada em evidência, no sentido de obter dissuasão. Nós vamos fazer isso. Agora, existe uma outra política que não precisaria ser baseada em evidência. O que eu quero dizer é, por mais que seja baseado em evidência, você tem uma punição alta e isso gerar dissuasão também, se não gerasse, eu puniria por muito tempo, porque é uma questão de justiça. A função do Estado é gerar coesão social e gerar justiça. Eu não vou gerar justiça na sociedade dando penas baixas, porque é da vontade da sociedade que essas pessoas paguem pelo crime. Mesmo se isso não tivesse um efeito de dissuasão, nós teríamos que fazer por uma questão de justiça. Senão não, é um país que não vale a pena ser vivido. Falando em reforma, uma das suas propostas é uma mudança drástica na CLT. Para o trabalhador que nos escuta e nos assiste hoje aqui na TMC, qual o direito que ele tem hoje que você irá mudar no seu governo? O direito principal dele é o direito de trabalhar. É o principal que ele não tem. Né? Assim, o principal direito trabalhista das pessoas é o direito ao trabalho. E ele está sendo mitigado e está deixando de existir. A gente está perdendo o trabalho, especialmente o trabalho formal. Olha que loucura. O trabalho formal é o trabalho, no fim do dia, que permite que a pessoa ela seja titular de uma série de direitos e que ela contribua com a própria previdência. Hoje, uma pessoa que está completamente na informalidade, ela vai ter o básico do regime previdenciário, o que acaba gerando um rombo previdenciário, ou seja, ela não está contribuindo como as demais que estão formalizadas. Aquela pessoa ela fica vivendo à margem do sistema, não só previdenciário, mas do sistema legal brasileiro. Aquela pessoa gera insegurança jurídica para quem está contratando ela, portanto, ela vai acabar recebendo menos por representar um risco, esse modelo de contratação. Aí você tem o MEI, que é um intermediário, que vamos ser sinceros, tá? Eu trabalho com o MEI, eu tenho minha MEI. É um cambalacho que todos nós brasileiros temos que fazer para poder contratar alguém, sabendo que não vai tomar uma ação trabalhista e não vai pagar tantos impostos para o governo. Então, este modelo, o modelo da CLT, é um modelo que deu errado. Se a pessoa é contratada da CLT, ela perde metade do que ela deveria receber para dar para o governo via impostos. Ela sabe que não está valendo a pena, a pessoa prefere a MEI. Então, o que nós vamos criar um regime em que a gente aumenta a base porque a gente atinge o informal, todos contribuem, mas todos, como a gente aumenta a base de arrecadação, todo mundo contribui menos, mas aí o sistema fica de pé. Este é o modelo. O sistema previdenciário fica de pé, todo mundo vai pagar menos imposto porque a base aumenta, mas todo mundo está formalizado e todo mundo vira titular de direitos. Nós precisamos fazer isso. Do modelo como está, o emprego formal deixa de existir. E aí você tem da concorrência com o assistencialismo, que faz com que nos municípios em que há, vamos dizer, uma população mais humilde, com alta presença do Bolsa Família, o caminho adotado seja um pouquinho de Bolsa Família e um bico. Que é o que os homens nesses interiores fazem. Um pouquinho de Bolsa Família e um bico. O cara vai ficar para sempre pobre. Não vai dar para você fazer bico e ganhar mais de 3 mil reais, 4 mil reais por mês. Então aquela pessoa vai ficar sempre naquela linha da pobreza, sobrevivendo. E é muito humilhante, eu queria comentar isso, para um rapaz ou para uma moça jovem que tem ambição, ela fica ganhando esse valor baixíssimo, um pouquinho de Bolsa Família e um bico, ela vai ter que morar com seus pais, então ela não consegue gerar subjetividade, sabe? Ela não trabalha a subjetividade dela, ela não trabalha a própria independência. Ela mora com os pais, mora com os avós, porque a avó ganha aposentadoria, um tio faz um bico, o irmão tem um emprego na prefeitura, todo mundo vive lá sem a sua individualidade, sem conquistar materialmente o que quer, sem realizar seus sonhos.
Então, o direito ao trabalho é o direito da emancipação das pessoas. Isso precisa ser dado às pessoas. Candidato, queria falar sobre o seu partido e também o MBL. O senhor diz que o Missão, sempre disse, inclusive a gente já teve aqui em entrevistas anteriores, pretende eleger uma bancada relevante no Congresso, que conta com isso para conseguir avançar e alavancar projetos, inclusive, que são inconstitucionais. A gente pode falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas o MBL, como berço do partido, tem um histórico de lideranças que chegaram a cargos públicos e depois romperam com o movimento, e muitas delas fazendo críticas à condução do grupo. Então, na época, o MBL não era um partido, agora existe o Partido Missão. Quero entender o que mudou para evitar que esse padrão se repita e se essa sequência de rompimentos não sugere que, quando chega a hora de transformar esse idealismo em atuação política, algo concreto de fato, a realidade do Congresso não acaba impondo limites ao projeto. Inclusive, muitos políticos que migraram para o PL. É uma boa pergunta, porque mostra uma falha de leitura nossa na seleção dessas pessoas, que mostra também que o idealismo de boa parte dos ativistas de internet tem limite, né? E o limite é a grana ou o voto fácil. E a gente pode reparar, você fez uma excelente observação, que todos os que saem acabam virando bolsonaristas, que eles vão para o PL. Ou seja, eles estão procurando um caminho fácil. O bolsonarismo é uma forma de você enganar idosos. O bolsonarismo é muito parecido com o escândalo do INSS. É um golpe que você dá em idosos para você tirar o dinheirinho deles sem que eles percebam direito o que está acontecendo. É isso. É uma forma de enganar a vovó. Então, essas pessoas, quando estavam conosco, tinham uma dificuldade maior, porque você ganha uma eleição conosco, você tem que criticar a gente da esquerda que é corrupta, a gente que é direita que é corrupta, você não pode ser corrupto, você não pode ser comprado para receber mensalinho. Aí essas pessoas viram vereadores, aí elas falam, pô, mas então eu quero ganhar um dinheirinho, eu quero ganhar a próxima eleição fácil, eu quero enganar a vovó também. Ah, vou pro PL. Aí a pessoa, naturalmente, para ser aceita no PL, é quase como se fosse um ritual de purgação. Ela tem que falar, olha, eu odeio o MBL, na verdade, era muito mal, eles eram terríveis. Ele usou o MBL para ganhar. Aí depois ele xinga. Isso é sinal de desonestidade dessas pessoas, porque quem confiou nelas fomos nós. Então todas essas pessoas são desonestas. São desonestas, porque elas falavam uma coisa antes de ganhar a eleição, e depois que ganham, falam outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas elas viraram bolsonaristas. Se fosse um problema do MBL, elas poderiam manter a posição que elas tinham e falar, olha, eu mantenho minha posição, não gosto nem do Flávio Bolsonaro, nem do Lula, nem do Jair Bolsonaro, mas o Renan é um autoritário. Mas o Kim, ele, sei lá, ele gosta de anime. Tudo bem, é uma crítica. Agora, por que todos viram bolsonaristas? Por que todos mudam a sua própria posição? Sempre após ganhar a eleição? É porque são oportunistas, porque são canalhas. E essas pessoas, elas são um péssimo exemplo. A beleza de ter montado o partido é que agora isso vai ficar muito mais difícil de fazer. O partido tem regras internas, a pessoa vai pagar pela infidelidade partidária, não vai dar simplesmente para sair do partido ao longo do mandato. E para crescer na estrutura do partido, a pessoa vai ter que demonstrar ao longo do tempo que ela é confiável, que ela não vai cometer esse tipo de erro. Então, sim, nós tivemos falhas de seleção, a sua pergunta é muito boa, nós não somos um grupo perfeito, agora a gente nunca teve erro de intenção. Ou seja, a gente nunca quis mentir para as pessoas. A gente confiou e foi traído. E nunca teve erro de conduta, porque já foram acusados de vários desses erros, inclusive de funcionarem como uma seita. Mas isso é uma coisa muito subjetiva. Isso funciona como uma seita. Eu posso então falar que qualquer grupo político é uma seita. Porque cabe bem, ó, o PT é uma seita do Lula. O bolsonarismo é uma seita do Jair, né? Eles amam. Eu posso falar que qualquer grupo que tem lideranças fortes é uma seita. Eu acho que essa é uma crítica meio vazia. O fato de eu ser uma liderança forte e de eu fazer com que as pessoas sigam um caminho só, que é o caminho das propostas que nós defendemos, é apenas uma questão de clareza. Ora, se você faz parte de um grupo como o nosso, que tem uma agenda que você precisa defender, eu vou exigir que a pessoa defenda a agenda. Não é assim que funciona? A pessoa quer estar num grupo, mas não quer defender o que o grupo pensa. E essa pessoa é uma oportunista. É porque no Brasil, vou comentar uma coisa, existe uma coisa chamada centrão, em que você pode entrar para um partido e aí você defende o que quiser dentro dele, porque o que interessa para o centrão é grana. Essas pessoas acham que nós somos um grupo do centrão, e nós não somos. Candidato, quero, se você me permite, explorar um pouco mais essa questão conceitual, essa pureza de ideias, porque lendo o livro amarelo, dois termos me chamaram muito a atenção, até porque eles remetem à história do Brasil, o Estado Novo e as reformas de base. Então, sucintamente, queria que você falasse um pouco sobre as reformas de base, que nos lembram de João Goulart, né? Um filho político de Getúlio Vargas, que foi um ditador, e o Estado Novo remete justamente àquele período de 37 a 45. Aliás, teve um Estado Novo em Portugal também, que foi uma ditadura, né? Mas eu queria, se possível, que você detalhasse, então, qual que é a visão por trás desse conceito, se foi deliberado, se foi uma sacada, assim, acho que vale a pena a gente usar esses termos. E tudo isso são provocações aos nossos adversários. A ideia é provocar. Eu vou dar um exemplo. O livro amarelo, o termo livro amarelo, é uma provocação
ao que houve, por exemplo, o livro vermelho do Mao Tse Tung, Perfeito. ou o livro verde do Gaddafi. É provocação mesmo, é para cutucar. Ó, estou me apropriando dos termos que vocês usam. Estado Novo é um termo de Getúlio Vargas. Nós somos, em muitos termos, há até algumas coincidências que pode achar aqui ali, mas nós somos oposição ao modelo dele. João Goulart também. Então, quando eu pego os termos deles, eu me aproprio. É uma coisa meio Mário de Andrade, aquela coisa da antropofagia. Eu vou deglutir o que vocês falavam e vou gerar algo completamente meu. Por exemplo, quando a gente fala da lei de responsabilidade gerencial, a gente fala em enviar representantes do Ministério da Fazenda para ajudar na gestão dos municípios. O termo que a gente usou, comissário, não acho que a gente vai usar esse termo no final, mas o termo é para provocar as esquerdas que utilizam esse termo. Os soviéticos. Os soviéticos. A ideia é provocar, apropriar e provocar. A ideia é gerar neles um incômodo. Porque esse incômodo faz com que eles entendam que nós chegamos para participar do grande jogo político e para provocar e para se apropriar de coisas que eles consideram quase religiosas. Aí sim eu brinco com o elemento seita deles. Porque se há um elemento tradicional dos nossos adversários, então eu me aproprio desses símbolos, torno eles meus e banalizo. Eu acho isso interessante. E fico feliz que você tenha notado, porque é para notar mesmo, a gente fez isso para cutucar. Mas será que as pessoas, em geral, aquela massa, né, que vai se transformar em voto, será que essas pessoas percebem essa sutileza? Porque é sutil, né, é sofisticada essa relação com o passado, né, com os bolcheviques, os soviéticos e tudo mais. Mas talvez elas não vão perceber, mas aí quem percebe vai entender. São as pequenas, os easter eggs, né? Você vai jogando ali as armadilhinhas para o pessoal pegar. Você é uma pessoa inteligente, você captou. E é isso, é uma forma de cutucar, de provocar, de brincar. Candidato, olhando agora para a questão fiscal, né? A gente discutiu a questão previdenciária, da CLT, etc. e tal. A gente sabe aqui que é uma discussão, enfim, uma dicotomia ali entre os interesses mais populares, os interesses mais da Faria Lima. Existe uma eterna discussão em relação a questões até atuais. Ontem a gente viu o ministro Dario Durigan falando sobre o aumento do salário mínimo. Sempre vem aquela história da vinculação ou da desvinculação do salário mínimo a benefícios sociais e programas, etc. e tal. A gente tem uma outra questão da Previdência, que é o BPC, que também é um elemento ali que traz muita discussão e muita análise. E aí, sempre quando surge essa discussão, vem aquela história de que o presidente do país é o grande CEO. Eu, particularmente, sou muito contra essa afirmação, porque o CEO da empresa corta uma linha no Excel e vida que segue. Óbvio que ele está lidando com empregos e vidas, mas é secundário nesse sentido, uma vez que o presidente da República lida, de fato, com as vidas diretamente das pessoas. Então, essa coisa de que a Faria Lima tem muito de cortar uma linha no Excel e cortar gastos, é muito simples do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático ela é muito complexa. E aí entra a discussão também, que a gente fala muito em cortar gastos e esquece de falar das isenções tributárias para grandes empresas, que é outra discussão enorme, que também gera aí, enfim, valores e investimentos na casa dos bilhões. Queria a opinião do senhor a respeito dessa questão das isenções tributárias, como que seria um eventual governo Renan com essas questões, uma vez que elas também trazem rombos grandes. Eu sei que tem um retorno, mas tudo tem um retorno, o benefício social também. E a discussão nunca vem para a pauta, ela sempre fica na casa dos mais pobres. Então, eu queria entender para o lado dos mais ricos. Olha, é uma ótima pergunta, porque ela carrega várias perguntas no meio, e eu vou tentar responder todas rápido, até para auxiliar com na entrevista. Primeiro, eu também acho essa coisa do CEO patética. Uma empresa pode fechar, um país não fecha, uma cultura não fecha, uma nação não fecha. O que é um lucro de uma nação? Não necessariamente um lucro econômico. Uma realização cultural histórica de uma nação pode ser muito maior do que qualquer lucro econômico. Os gregos, eles são uma nação economicamente quebrada, mas a história deles é tão brilhante, a contribuição deles para a humanidade é tão brilhante, porque só a existência deles tem que ser celebrada porque sim. Então, o que nós podemos dizer? Sabe, são comparações infantis que acontecem aí, e eu apenas lamento a existência delas. Segundo ponto, sobre indexações e vinculações, são termos muito complicados para trazer o debate público, mas a real é o seguinte: apenas o Brasil, das nações em desenvolvimento e desenvolvidas, vamos colocar aí no meio, praticam esse tipo de política fiscal que ela é suicida. Suicida. Isso é suicídio. Porque é aquela coisa que você dá com uma mão e tira com a outra. Então, eu vou indexar o aumento do salário mínimo, o aumento da aposentadoria do BPC. Ok, eu estou falando que uma pessoa que está produzindo, o ganho real que ela teve, ela se transforma em ganho real para quem não está produzindo.
Isso vai gerar pressão fiscal, que gera pressão inflacionária, que gera aumento de juros, e aí o poder de compra de todos diminui. Então você dá com uma mão e tira com a outra. Isso é ilusão. A gente vai corrigir pela inflação, ninguém vai perder um centavo que está ganhando. E se você está num momento de crescimento econômico, a oração está crescendo bastante. Pô, aí o presidente vou dar um ganho real. Eu vou e dou um ganho real. Pô, aumentei agora ainda mais a aposentadoria para cima da inflação, a corrigir ainda mais o BPC acima da inflação, por uma liberalidade do presidente da República que percebe que aquele país está num momento melhor. Ponto. Da maneira como está, crescendo ou não crescendo, o gasto vai explodir. Aí vai acontecer o seguinte, não vai ter aposentadoria para ninguém. Aí ninguém vai ter como pagar a aposentadoria. Então, é loucura. O presidente ele tem que ser responsável. E falando das renúncias fiscais. Primeira coisa, a reforma tributária, ela vai pegar já passou. A maior parte dessas renúncias vão desaparecer. Tinha no Zona Franca de Manaus e alguns pequenos casos específicos. Esses pequenos casos específicos vão precisar ser alterados também. E mais, eu já quero antecipar os efeitos. Eu preciso mexer em muitas renúncias fiscais. Tem muita renúncia fiscal nas casas de dezenas e centenas de bilhão. Só que, agora para ser claro, a maior parte das renúncias fiscais, hoje no Brasil, estão vinculadas ao Simples e ao MEI. E ninguém está falando hoje em mexer no Simples e MEI. E eu acho suicídio para o Brasil hoje mexer no Simples e no MEI, porque a economia brasileira, a pequena economia brasileira, está baseada nisso. A gente vai ter que criar um sistema de trabalho que permita que haja arrecadação com baixíssimos impostos para as pessoas e aumento da base. Mas quando a gente fala em renúncia fiscal, que o Brasil entenda. A pessoa fala, tem 900 bilhões de renúncia fiscal. Calma, é Simples e MEI. O político vai mexer nisso? A gente vai quebrar o Brasil, que ainda está formalizado. Só para a galera entender. Existe aí espaço, por exemplo, só a Ronda na Zona Franca de Manaus representa 16 bilhões de renúncia fiscal por ano. É muito. Vai ter que mexer na Zona Franca. Mas boa parte dessas renúncias são Simples e MEI, que é gente pobre e pequena empresa. Eu não vou quebrar esses caras. Renan, sobre as propostas que são inconstitucionais, eu vi um vídeo seu, acho que ontem ou anteontem, o senhor postou dizendo que estava estudando a constitucionalidade de algumas das propostas para ter na ponta da língua, enfim. Tem muitas que os jornalistas costumam perguntar, eu já tive a oportunidade de perguntar, como é que o senhor vai fazer para avançar com propostas? Por exemplo, a prisão perpétua, a pena de morte, direito penal do inimigo, a gente já falou sobre isso, restrição de garantias processuais, tem uma lista grande. Já entendi que o senhor disse que vai mudar, vai fazer, vai articular. Agora, a minha pergunta é, onde está o limite do poder de um presidente, Renan Santos? Vou começar assim, o fim da escala 6x1 é constitucional? Então, é uma PEC. É uma PEC. Então, tudo que for PEC, eu vou passar como PEC. Porque todos esses temas que estão... Mas sem apoio? PEC, eu vou ter que construir apoio, como todo presidente constrói. E para todas essas propostas? Não todas precisam ser PEC. Muitas precisam ser PEC. O que não for PEC é PL, o projeto de lei complementar. Você necessita de uma maioria menos expressiva. E o que for cláusula pétrea, eu não posso alterar. Eu teria que ter uma constituinte. O meu governo vai fazer de pronto uma constituinte? Não. O meu governo tem que responder os problemas brasileiros de pronto. Eu tenho que enfrentar a questão fiscal, eu tenho que enfrentar a questão econômica e eu tenho que enfrentar o crime organizado. São as primeiras coisas que um governo novo tem que fazer. Renan quer uma constituinte? Calma. O Renan tem que provar o valor dele como presidente. Eu só posso propor uma constituinte para alterar a cláusula pétrea se eu tiver um governo que resolve as questões econômicas, federativas e de segurança. Se eu resolver essas questões, eu terei legitimidade para propor algo mais profundo. Então é algo a médio e longo prazo. Com certeza. Mas de início eu tenho que responder com a institucionalidade brasileira, e dá para responder com a institucionalidade brasileira, os problemas que o Brasil tem hoje. E se precisar alterar a Constituição via PEC, eu altero. Não há problema nenhum em fazer isso. Renan, muitos dos senadores, ou candidatos a senadores pelo Brasil, a principal bandeira é o impeachment dos ministros do Supremo, principalmente do Alexandre de Moraes. Qual vai ser a relação do presidente Renan com o Supremo e se você, de alguma forma, vai apoiar essa história de impeachment dos ministros? Nós temos que ser, vou usar o termo aqui, sagazes nesse jogo. Falar que eu vou chegar como presidente da República e no meu primeiro dia eu vou sair e fazer o impeachment do Supremo é mostrar que eu sou bobo. É bobo. Não que eu não queira, e não que eu não ache que os envolvidos no escândalo do Banco Master não tenham que ser apenas afastados, mas presos também. E não que eu não vá colocar um procurador-geral da República independente para, durante o processo de investigação, apresentar uma denúncia e que eu não vou apoiar a bancada do Senado, nossa, para apresentar um pedido de impeachment. Faremos isso. Só que não serei eu um presidente que vai ficar arrumando briga à toa. Por quê? Porque no dia... duas coisas. Por que é ser sagaz? Eu vou nomear 4 ministros do STF. O próximo presidente vai nomear. Logo, com 4 ministros do STF, mais no mínimo 2 ou 3 que são decentes, que ainda estarão lá na corte, você estabelece uma maioria na corte republicana para que a corte possa alterar essa dinâmica horrorosa que ela adotou.
Então calma, se a gente colocar um presidente sério lá, e eu sou o mais sério dentre todos eles, eu vou colocar os nomes, a gente terá a maioria e a questão do STF ela será resolvida. E mais, os próprios ministros do STF sabem disso. Por saberem disso, eles sabem que terão que se adaptar a uma nova circunstância. Segunda coisa, eu preciso, logo no início do meu mandato, fazer um enfrentamento muito claro à questão do crime organizado e à questão da destruição fiscal que foi herdada será herdada pelo meu governo pelo Lula. Logo, eu precisarei de um STF que não me encha o saco. E eu não quero arrumar briga com o STF de pronto. Eu preciso resolver esses problemas, porque são problemas que envolvem o emprego, a comida na mesa e a existência física de milhões de brasileiros. Eu tenho que botar quais são minhas prioridades de início. Eu não quero uma crise institucional. O que eu aviso, que até teve uma discussão minha lá na Globo News, se eu não quero uma crise institucional, porque eu sou um institucionalista acima de tudo, nações com instituições fortes, elas prosperam, eu também não vou aceitar que eles rompam linhas institucionais para me tratar como um boneco. Isso eu não vou aceitar. É isso. Eu respeito daqui, a institucionalidade funciona e que eles me respeitem dali. O que eu não vou admitir é que não me respeitem. Não sou ladrão, não estava com o caro, terei sido eleito democraticamente e vou cumprir regimentalmente tudo aquilo que manda a Constituição. Agora, candidato, a gente tem 1 minuto, não podemos extrapolar o tempo, mas para amarrar essa entrevista, eu queria falar com o senhor sobre performance, porque o senhor disse aqui na chegada que o senhor muito provavelmente estaria com um apetite para a entrevista, para a sabatina diferente de outros dias. Há outros assuntos que eu gostaria de tratar com o senhor, mas eu acredito que todos eles passam por esse mesmo assunto, que é performance. O senhor, em alguns vídeos, já falou que acredita que feminicídio não existe, o senhor colocou colete à prova de balas e foi tirar uma barricada que depois a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba falou que não era uma barricada, era entulho. Eu queria entender, para o seu eleitor, e para quem está acompanhando essa entrevista, quanto de performance existe no candidato Renan Santos que pode ser diferente no momento em que se tornar presidente. Então, a gente pode ter conversa que é muito apimentada nas redes sociais e depois uma atuação que é menos polarizada? Não, porque não é performance. Eu posso responder objetivamente a todos os pontos que você colocou. Por exemplo, eu estar com colete à prova de balas. Eu não gosto de usar colete à prova de balas. Se eu quisesse performar, eu iria para a sabatina da Globo News de colete à prova de balas. Eu poderia ter ido no debate com colete à prova de balas. Eu coloco colete em circunstâncias específicas de exposição pública em que a Polícia Federal manda eu colocar um colete. Eu estou hoje com a proteção da Polícia Federal. Eu não estou hoje de colete. Eu não quero colocar colete. Eu acho cafona colocar colete. Segunda coisa, quando eu falei que o tipo penal, feminicídio, é uma criação recente, é porque ele é uma criação recente. O tipo penal. Mas existe. Existe o crime motivado pela relação homem-mulher, em que a mulher, na sua existência enquanto ser feminino, ela é vítima disso, existe. E é um tipo penal. Agora, é diferente que o tipo penal, os crimes existiam antes do tipo penal. Esse tipo de crime antes era confundido como crime passional. E existia estatisticamente sob outros termos. Ele representa hoje coisa de 4% do total de homicídios que acontecem todos os dias no Brasil. Só para entender, porque assim, todo dia morre pelo menos 10 mulheres. É a média, estamos em média. 6 mulheres são, em geral, vítimas de latrocínio. 4 são vítimas do tipo penal feminicídio. Todo dia, 12 crianças morrem. Crianças. Eu podia chamar de infanticídio. Em geral, são meninos, jovens, que são vítimas do crime. É isso, crianças e adolescentes. Nunca falam do infanticídio. Falam só do feminicídio, que nem é a maior causa morte da mulher. Infelizmente, por conta do desculpa, nosso tempo, tá. é porque a gente precisa ter É o extremamente tempo. interessantíssimo. Tinha muitas perguntas, inclusive eu tinha aqui várias perguntas, espero ter outra oportunidade para entrevistá-lo e falar mais sobre o plano de governo. Um plano de governo de 500 páginas é realmente difícil da gente abordar em 40 minutos, mas eu agradeço pela entrevista aqui em nome Obrigado por da responder com o TMC. coração, candidato, e até uma próxima. Boa campanha. Muito obrigado ao Wilson. Curtiu o vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Obrigado.